glória a Jesus por isso. Então, hoje nós estamos a celebrar a família, nós estamos a orar pelas famílias, que Deus abençoe todas as famílias da nossa igreja. Abra a tua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 7. Coloca no telão para mim, o Rodrigo. Deixa o slide, não coloca os versículos não. Hoje nós vamos ler a Bíblia de papel aqui. Quem trouxe a Bíblia de papel aí? O telemóvel, né? Coloca para mim o tema da mensagem, o slide, por gentileza. Mateus, capítulo de número 7, lá, versículo 25, ok? Obrigado mesmo, igreja, pelas orações, Deus é bom. Mateus, capítulo 7, versículo 25. Eu gosto muito de pregar sobre esse texto, a partir do versículo de número 24 até o número 29, mas hoje eu só quero ler o versículo 27. Eu quero meditar com a igreja hoje sobre esse tema, como superar um tsunami de ataques em relação à família. Ok? Tempo tão complicado que estamos a viver hoje em relação às famílias. Eu quero meditar, eu quero deixar aqui uma palavra de aconselhamento para a igreja, uma palavra de direcionamento para a igreja, e a minha oração é que o Espírito Santo ministre profundamente o teu coração. Ok? Mateus capítulo 7, versículo 25, o que diz aí na tua palavra, no teu texto? E desceu a chuva, e vieram os rios ou as inundações, né? E sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. Não é isso que está no teu texto? O que faz, né, te lembrar nesta noite? Não é o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Não é o que aconteceu lá na China, em Londres, ao mesmo tempo? A força da natureza que vem contra as casas, destruindo, varrendo tudo, não deixando nada, essa força que destrói tudo. Olha o que o texto diz. E desceu a chuva e vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. Mas o que aconteceu? Mas ela não, repete comigo, mas ela não caiu. Por quê, igreja? Estava fundada sobre a rocha. Estava edificada sobre uma rocha. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Algo vai acontecer na minha família e na tua família. O que vai acontecer? Vai acontecer isso. A chuva, o vento, as tribulações, as lutas vão contra a tua casa, contra a minha casa. Mas o segredo da minha casa permanecer no mesmo sítio, sem sofrer qualquer, né, destruição, o segredo está nesse texto. O segredo é estar sobre a rocha. Essa rocha tem dois significados. O primeiro é fácil, vocês já sabem. A rocha é Cristo. E o segundo significado? Complicou um pouco, pastor. E agora? É a palavra. É a palavra. A sua casa, o seu casamento, a sua família, os seus filhos, sobre a palavra. A palavra é Cristo, a palavra é o Evangelho. Mas sobre os ensinamentos. Ok? Eu só vou conseguir superar este tsunami que vai vir contra a minha casa se eu estiver sobre esta palavra. Porque a força de um tsunami é muito grande. Ela vem, destrói tudo. E nós sabemos que teve um tsunami muito forte no Japão. Alguém ficou sabendo desse tsunami? Poucas pessoas. Eu estava com o meu bilhete marcado para ir para o Japão. E o tsunami veio e destruiu. Eu trouxe 2 fotos. O Rodrigo vai colocar. E eu cheguei numa cidade. E quando eu fui visitar a igreja dessa cidade, a única coisa que ficou de pé nessa igreja foi a cruz.
cruz branca ali. Na minha frente está o mar. Um paredão assim, grande. As ondas ultrapassaram aquelas paredes. E destruiu toda essa vila. Aí é um bairro, toda essa vila, pela força da natureza. A cruz de Cristo permaneceu. Coloca outra foto, Rodrigo. É interessante que as ondas ultrapassaram a parte de baixo das casas, destruindo tudo. Essa é a força da natureza. A ver essas fotos e eu contemplar esse versículo que nós lemos, dá para a gente ter uma noção da força que existe lá fora, contra a tua vida, contra o teu casamento, contra a tua família, contra a comunidade, as famílias dentro da igreja. Essa é a força. Não pense que sozinho você vai ganhar essa batalha. Não pense que sozinho você vai vencer tudo isso, não. Você precisa estar sobre a rocha. Você precisa estar sobre a palavra. Você precisa estar sobre esse ensinamento, sobre essa doutrina, para você vencer tudo isso. Quando você traz isso para dentro da sua casa, certamente você vai vencer tudo isso. Pode voltar no slide, Rodrigo, obrigado. A Bíblia diz que no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão, me ajuda aí. Pronto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E tem muitos que estão trabalhando muito, mas o Senhor não está presente. Vai continuar a trabalhar muito, e essa casa nunca ficará edificada. Porque o teu dinheiro não pode te salvar. O patrimônio que você tem, isso não quer dizer nada. O mais importante é o Senhor na tua casa, edificando a tua casa, edificando a tua vida. O mais importante é isso, e você não pode abrir mão disso. Tem pessoas, tem famílias pobres, simples, que são mais ricas do que muitas famílias que têm muito dinheiro, mas que há muita tristeza, miséria, angústia, depressão, porque o dinheiro não é tudo. O Senhor é tudo. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o quê? A sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Eu pergunto para a igreja, estou tentando mudar aqui, não está conseguindo. Eu pergunto para a igreja, não seria sinal do fim dos tempos? Não seria? Olha o que a palavra de Deus diz para nós, lá em Marcos capítulo 13, versículo 12, abre a sua Bíblia aí, Marcos 13, 12. O irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus e os matarão. Traição, morte, rebelião. Miqueias capítulo 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então Miqueias está mostrando para nós desprezo, um levante. Os inimigos muitas vezes estão lá dentro da nossa própria casa.
Aliás, hoje a família está a perder o seu valor e os motivos são mais variados. Como eu falei, é um tsunami a que poucas famílias conseguem resistir. Mas eu creio que Deus tem tocado no teu coração e você tem se levantado dentro da tua casa como uma luz para brilhar e pregar a palavra. Amém? Mateus capítulo 24, versículo 10 diz: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. 3 textos apenas. Não seria, igreja, um sinal do fim dos tempos? Esse momento que estamos vivendo no mundo hoje em relação às famílias, onde o individualismo cresce com uma força total, multiplicando o que é o materialismo, hedonismo, que é o amor ao prazer, o relativismo, tudo é relativo, incentivando as pessoas a fazer o que é melhor. Hoje se prega isso, faz o que você quer fazer. O que bateu na tua cabeça, faça. É o que o mundo está pregando para os nossos filhos. É o que os teus filhos, os nossos filhos estão a aprender nas escolas, nas universidades. Imagina o teu filho sem discipulado, sem ensino, sem oração dentro da sua casa. Ele vai chegar na universidade, e lá na universidade ele vai aprender, ele vai deparar com esses tipos de ensinamentos. Está lá. Essas doutrinas estão lá. E o valor da família? Não tem valor. Lá não tem valor. Aqui na igreja você vai aprender, na palavra você vai aprender. Vou repetir, não seria que um sinal do fim dos tempos, que vem com uma força total para destruir as famílias, tirar esse valor do nosso meio? Então a igreja precisa se levantar. A igreja precisa orar mais nesse sentido. Nós precisamos focar mais nisso, em nome de Jesus. Amém? As mulheres, por exemplo. Próximo slide, Rodrigo. As mulheres. Vamos falar das mulheres hoje. Vou dedicar só... Os irmãos concordam? Os homens, sim ou não? Sim, vamos falar das mulheres, então. Depois eu chamo aqui a Dulce para falar dos homens. Senão vamos ver. As mulheres. As mulheres não dependem mais dos seus maridos, né? Graças a Deus que aqui em Taipas aqui não acontece isso. As mulheres não mais dependem dos seus maridos, o que abre o caminho para o divórcio. Eu cuido da minha vida e você cuida da sua. Uau, que casamento é esse? Né? Eu faço o que eu quero, o dinheiro é meu. Casamento é assim, é desse jeito. E se a gente olhar na Bíblia, em mulher, como está a tua vida em relação ao teu marido? Como está o teu respeito em relação ao teu marido? Ah, pastor, meu marido é chato. Ele tem a esposa que merece. Agora, se ele falar, minha esposa é fantástica, aí, glória, né? Ele tem o que merece. Mas a Bíblia fala sobre a submissão, a Bíblia fala sobre a mulher sábia, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, a Bíblia fala sobre a missão da mulher, da responsabilidade da mulher em relação aos seus filhos, ok? A Bíblia fala lá em Provérbios que a mulher tem um dom da administração melhor do que o homem. Ela sabe trabalhar mais o dinheiro do que o homem. Ok? A mulher tem um papel fundamental na Bíblia. Eu vejo no Evangelho mulher orando, mulher pregando, mulher edificando. A mulher, ela é valorizada por Deus. Agora, uma mulher que
ela olha para a Bíblia e traz esse ensino para a vida dela, em relação a Deus. Eu vou honrar a Deus honrando meu marido. Eu vou honrar a Deus honrando meus filhos. Ok? Isso é uma maravilha. Eu não vou falar mais alto que o meu marido. Eu não vou mandar no meu marido. Eu não vou ser independente do meu marido. Não. Por que não? Porque eu estou amparado pela Bíblia, pela palavra. Então toda mulher que olha para a Bíblia, procura extrair os ensinamentos bíblicos para a vida dela, ela passa a ser uma mulher abençoada. Se você, mulher, seguir tudo que está na Bíblia, não tenho dúvida que você vai ganhar tudo do seu marido. Porque a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É um segredo. Pastor, qual é o segredo para eu ganhar o coração do meu marido? Respeitando ele, honrando ele, defendendo ele. Porque ele vai expressar o que está na Bíblia. Ele vai amar você como Cristo amou a igreja. E daí você vai ter tudo. Vai ter o melhor presente, a melhor roupa. Se ele tiver um bocadinho de dinheiro a mais, ele vai te dar um carro. Entendeu? Ele vai te levar de vez em quando, porque tem marido que é pão duro e não leva a esposa, né, para almoçar fora, nem uma vez. É pão duro demais, aqui não tem. Né? Tem marido que é pão duro, não dá uma roupa nova para a esposa. Né? E depois quer fazer festinha. Não vai fazer festinha. Não vai. Você não vai ganhar nada. Por quê? Você não está expressando aquilo que a Bíblia diz que é para você se expressar. Mas mulher, você mulher, não ande dessa forma. De uma forma independente. Não. Dependa do seu marido. Dependa da oração do seu marido. Dependa da proteção do seu marido. Dependa da oração do seu marido. Do apoio do seu marido. Faça isso e você verá a bênção do Senhor sobre a sua vida. Não tenho dúvida disso. Ok? Agora, vamos falar um pouco dos homens. Vamos lá, Rodrigo. Os homens. Nós estamos vivendo uma crise. Nós vimos aqui o pastor Clodoaldo pregou aqui para os homens. Eu achei o Clodoaldo muito light, deveria apertar mais, né? Mas ele pregou aqui para nós. Não cuidam das suas esposas como antes. Não cuidam. Muitos homens não estão exercendo a sua hombridade. Não respeitam as suas esposas. Estão deixando de amar as suas esposas. E depois, né, Jorge? Depois quer receber a bênção. Não vai receber, velho. A bênção vai estar trancada, fechada, 7 chaves. Cuida da sua esposa, marido. Respeita ela. O homem que não cuida da sua esposa está no mesmo caminho, caminho da separação, caminho do divórcio, o caminho da destruição dentro do lar. Porque tem muito homem que é machista, aqui não tem, né? É machista demais. Não. Você tem que saber o seu papel como homem. O homem, ele protege o seu lar, o homem, ele é o governo da sua casa, o homem é o primeiro a levantar a bandeira, olha, vamos para a igreja, prepara aí mulher, vamos para a igreja, vamos orar. O homem é o primeiro que fala assim, vamos ter o culto caseiro aqui, vamos ter um culto doméstico, vamos fazer um PG aqui, é o homem. É o homem que direciona o filho, o caminho que ele deve seguir, é o homem. Então nós estamos vivendo uma crise global em relação aos homens. Que Deus nessa noite toque os nossos corações e que o fogo do Espírito Santo queime os nossos corações aqui em nome de Jesus, amém? Cadê os homens? Ficaram quietinhos agora, né? Fala, cadê os homens? Amém, pastor? Estou aqui, pastor. Cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, cuide da sua casa. Você tem a responsabilidade de manter o seu lar.
Ok? Sua esposa, minha esposa não pode trabalhar? Claro, hoje, né, a grande maioria das mulheres tem que trabalhar. Mas a maior responsabilidade de manter o lar, a casa, não é da mulher, é do homem. É a nossa responsabilidade. Que não acontece, mas tem um homem que não gosta de trabalhar, né, e manda a mulher trabalhar. Se tiver, eu vou mandar você lá para a África. Teu lugar é lá na África, porque é lá na África que o homem fica e a mulher vai trabalhar para o campo. É a cultura deles, alguns lugares. Vamos honrar as nossas esposas. Vamos amar as nossas esposas. Porque fazendo isso, a mulher respeitando o marido amando a esposa, o seu lar vai ser edificado. Vai ser edificado em nome de Jesus. Não vai abrir brecha para Satanás destruir sua casa, o seu casamento, não vai. Porque você está selando, você está protegendo o seu lar com a palavra de Deus. Esse é o propósito. Resultado de tudo isso é o divórcio. O número de casamentos que terminam em divórcio cresceu por décadas, mas agora está a diminuir. Sabe por quê? Está a diminuir. Sabe por quê? O maior fator nessa queda parece ser que os casais decidem viver juntos, sem se casarem, a quebrarem um princípio de Deus. Por isso que está a diminuir. Porque muitos jovens não querem o casamento mais. Por quê, pastor? Porque os seus pais não são exemplos dentro de casa. Por isso que eles não querem um casamento. Eles querem se juntarem, mas não querem o casamento. E aquele que não casa e se junta, quebra um princípio de Deus. Traz para a vida dele maldição, pecado. Porque Deus abençoa o casamento. Deus está presente no casamento. Agora, lembrando que os nossos filhos, próximo slide, Rodrigo, os jovens, os adolescentes, são frutos dos nossos relacionamentos. Atenção, você tem um filho, você tem uma filha. Jovens deixaram de honrar os seus pais, a grande maioria perderam o princípio do respeito, comunhão e amor pela família. É exatamente o que está naquela figura. O pai está falando e o filho está assim, ó. Não querem, muitos não querem. E hoje foi falado aqui no grupo de louvor, você filho honra o teu pai, você filho honra a tua mãe. Eu, glória a Deus, eu não tenho nenhum sentimento de culpa. Eu fui lá despedir minha mãe na paz, e honrei minha mãe até o fim, abençoei a minha mãe até o fim. Esse peso eu não vou levar. Você, filho, que está a escutar essa palavra, honre o seu papai, honre a sua mãe, respeita, porque a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Virá. Agora, essa geração que não respeita o seu pai, sua mãe, né? Grita com o pai, grita com a mãe, e não obedece, né? Para obedecer tem que ser, né, a base de uma ameaça, uma cinta, vai ou senão eu te pego, né? Não, se seu pai fala, faça, né? Porque você vai estar sendo abençoado em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Mais e mais lares são liderados por mães solteiras. Hoje eu vou apertar o circo aqui hoje, hein? Mais e mais lares estão liderados por mães solteiras ou divorciadas. E onde há pais, muitos são ausentes emocional e fisicamente. É outro problema. Às vezes o filho é órfão, né, de pai vivo. O pai está lá, mas o filho é órfão. Não tem a presença. O filho não tem a presença da mãe, não tem a presença do pai. Não tem um direcionamento, não tem um bate-papo. Que tal hoje você trazer uma revolução para a tua casa, e a partir de hoje você vai falar, aqui na minha casa haverá culto, aqui na minha casa Deus fará presença no nome de Jesus. Meus filhos não ficarão órfãos, terão pais presentes, ok?
Sem falar do impacto da epidemia de abuso sexual, que geralmente acontece dentro dos lares. Pornografia, confusão de identidade sexual e sexo antes do matrimônio. Tudo isso com o apoio dos pais e da família. Jovens que praticam sexo antes do casamento, quando eles entram no casamento, eles entram debaixo de uma maldição, debaixo de um princípio terrível, já entra mal no casamento. Se casarem. A pesquisa mostra que jovens que praticam sexo antes do casamento, provavelmente no casamento, ele vai cometer adultério. Vai buscar outras. Jovens que praticam sexo antes do casamento, quando ele entra no casamento, provavelmente ele vai buscar pornografia. E hoje a pornografia está presente em muitos membros de muitas igrejas. Porque ter uma Bíblia debaixo do braço não vai te garantir o céu. Participar aqui uma vez por semana no culto não vai te levar para o céu. Dizer que é cristão, que é crente, que é batista, que é assembleano, que é presbiteriano, não vai garantir o céu para você. O que vai garantir o céu para você é você andar em santidade com Deus. É você renunciar o teu pecado, se converter, se prostrar diante do Senhor. E por isso que o Evangelho precisa ser pregado, por isso que a palavra precisa ser anunciada. Eu não tenho que pregar aquilo que você gosta, eu tenho que pregar aquilo que vai te conduzir para a eternidade com Cristo. É isso que eu tenho que pregar. Eu não estou preocupado se a igreja aqui amanhã vai ter 200 pessoas, não. Prefiro ter 50 pessoas aqui, mas as pessoas que querem caminhar com Jesus até a eternidade. Não brinque com o pecado. Não olhe para outras mulheres, não cobiça outras mulheres. Cuidado com o telemóvel, cuidado. Agora, todos nós aqui somos tentados. Eu estava com um grupo de discipulado essa semana e eu falei para esses jovens, discipulando eles. Porque ali no meu discipulado com eles, eu falo muitas coisas ali com eles. E eu falei sobre esse assunto, sobre esse ponto. Religiosos não herdarão o reino de Deus. Pastor, quem herdará o reino de Deus? Os filhos, os amigos de Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que levam a sério a pregação, a oração, o arrependimento. E muitas famílias, infelizmente, estão caminhando debaixo dessa epidemia, dessa destruição. Satanás está entrando em muitos lares, o vento está assoprando em muitas casas, os rios estão descendo em muitos lares, só que esses lares não estão edificados sobre a rocha, estão edificados sobre a areia, e sobre a areia, essa casa não resiste, ela cai, ela destrói. Por isso que eu falei, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu digo para todos vocês, próximo slide, Rodrigo. Famílias isoladas, repete comigo, fala assim, famílias isoladas, não tem chance de resistir ao tsunami. Deus está a favor da família. Deus está a favor da família, você pode dizer amém? Deus está a favor da família. Eu vejo o trabalhar de Deus nas famílias. E a minha oração é que você resista. Não deixa nada atrapalhar a tua fé dentro da tua casa. E agora, e o papel da igreja? Próximo slide, Rodrigo. E o papel da igreja? Qual é a missão da igreja?
A igreja tem de se erguer. A igreja tem de se erguer para capacitar os pais e os filhos e para integrar todos em família. Esse é o papel da igreja. Nós temos eu, a Sônia e a Júlia somos uma família, mas nós pertencemos a esta família. Então nós temos que nos ajudar. Se você precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Ok? Eu estou aqui para levar a tua carga, como diz lá em Gálatas capítulo 6. Levai as cargas uns dos outros. Mas tem carga, tem fardo que você vai ter que levar sozinho. Tem fardo que eu posso te ajudar, mas tem fardo que é você que vai ter que levar. E por isso que você tem que se levantar. É muito fácil eu falar, Pascoal, ora por mim. Né? Ore por mim, Pascoal, é muito fácil. Por que eu estou pedindo oração para o Pascoal se eu não posso orar? Eu posso pedir oração sim, mas eu vou orar. Eu vou clamar, eu vou buscar. Eu vou buscar a ajuda da igreja, a missão da igreja. A Bíblia diz em Salmo 68, verso 6, abre aí a tua Bíblia. Salmo 68, verso 6. Deus faz que o solitário ou solteiro viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Todos que são rebeldes, não adianta, habitam em terra seca. Mas aquele que se rende, Deus faz ele viver em família. Glória a Deus por isso. Deus liberta eles dos grilhões, das prisões. E Deus chamou a igreja para essa missão. A missão do Evangelho, a missão de pregar o Evangelho, a missão de evangelizar, a missão de discipular, a missão de tocar outras famílias com a palavra. Porque Deus quer usar a tua vida no nome de Jesus. Aliás, vira para essa pessoa aí, né? Pega na mão dessa pessoa, seu marido, seu filho, fala assim, Deus quer te usar para libertar pessoas que estão presas em grilhões. Deus quer usar a igreja de Taipas para libertar muitas famílias que estão presas em grilhões. Deus quer fazer isso. Por isso estabeleceu para nós o que é a cultura do discipulado. Você, pai, discipula o seu filho. Você, mãe, discipula o teu filho. Tira tempo com ele, para orar junto com ele, ler a Bíblia, cobrar, pega o celular dele, pega o celular dela. Se você pegar o celular do seu filho, tiver senha, se ele não quiser te dar senha, toma o celular dele, o telemóvel dele, pode tomar. Fala que o pastor que falou. Ok? Toma o controle da sua casa. O filho não pode mandar na sua casa. Tem filho que quer mandar mais que o pai, mais que a mãe. Não. O filho ou a filha que passa por um discipulado, a começar dentro da sua casa, não vai agir dessa forma. Vai respeitar o seu pai e a sua mãe. O discipulado precisa fluir para a vida dos pais e mães, para que juntos possam criar aqui uma cultura de discipulado para os seus filhos. Quando você fazer aquele juntamento, vamos almoçar, ore. Vai jantar, chame, ore. Falei, filhão, e aí, qual é o capítulo da Bíblia que você está, hein? Fala. É um direcionamento. Ele vai falar, pai, eu estou, né? Ô filhão, vamos ler a Bíblia, faça a sua parte, não esqueça de orar. É direcionamento, é falar. Né? Ok, filho? Hã? Amém, igreja? Amém? Agora, se a gente viver tudo isso, vamos ser abençoados e vamos prevalecer. O que diz o próximo slide? Santiago, me ajuda aí. O que diz? Vamos lá, 1, 2, 3.
Unidos, podemos o quê? Prevalecer. Divididos, estamos perdidos. Aonde tem divisão, tem destruição. Qualquer lugar, família, ministério, igreja, tiver unidade, nós vamos crescer, vamos prosperar, Deus vai abençoar. Agora, onde tem divisão, tem destruição. A começar dentro do meu lar, dentro da minha casa. Unidos podemos prevalecer. Por isso que o diabo quer destruir os casais, pastor. Por isso que o diabo quer destruir as famílias. Agora imagina um casal forte, orando junto, está lá passando muitas vezes crise financeira, problemas, enfermidades, mas ele está lá junto com a sua esposa, junto com os seus filhos. Vamos prevalecer, vamos vencer. Essa tempestade não vai destruir a nossa casa, não vai destruir a nossa família. Ou seja, o final disso é bênção. Deus vai abençoar. Mas o que o diabo quer é dividir. E o pastor Raulison aqui, ele pregou no aniversário da igreja, visão mais visão é igual divisão. Você não pode ter uma visão e a sua esposa ter outra. Não pode. Vocês têm que caminhar juntos. E para eu terminar, Rodrigo, que Deus possa tocar no seu coração nesta noite. Que possamos cuidar uns dos outros e as famílias façam o mesmo. Você tem de se levantar. Homem, quantos casais, quanto homem casado tem aqui? Levanta a sua mão assim, homem casado, você que é casado. Olha aí, bastante homens. Você tem que se levantar. Você não pode se prostrar. Você não pode, está proibido de cair. Você não pode. Você tem que se levantar. Se colocar na brecha antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Eu estava lá no Brasil, ouvi um pastor, num culto assim, só de pastores, só pastor lido, uma multidão assim, e aquele velhinho, né? Nada contra, né? Viu, pastor? Não estou pregando. Aquele senhorzinho, aquele pastor assim, falou assim, ó, muitos dos seus filhos estão na medicina. Mas é melhor os seus filhos no reino de Deus do que no inferno médicos. Eita, foi... Já hoje, lá no discipulado meu com a Júlia, no almoço, já recebe isso aí, Júlia. Recebe essa palavra, Júlia. Eu prefiro você no reino de Deus do que médica no inferno. Deus não nos deu os nossos filhos para ir para o inferno. Deus nos deu os nossos filhos para o reino de Deus. Se você crê, levanta a mão e fala amém. Em nome de Jesus. Os teus filhos são do reino de Deus. Os nossos filhos são do reino de Deus. As nossas crianças que estão ali na salinha, estudando a palavra de Deus, as nossas crianças, os nossos filhos são do reino de Deus, amém? Os nossos adolescentes são do reino de Deus, glória a Deus. Levanta a sua voz e ore nesse sentido. Os nossos filhos são do Senhor. Ore, ore, fale para Deus, Deus, eu não quero que meu filho se perca. Gaste tempo em oração, ore mais um pouco. É isso que Deus quer fazer. Aleluias. E para eu terminar, precisamos trabalhar para fortalecer a família e criar uma cultura preventiva para que protege as famílias. E agora eu falo aos líderes da nossa igreja. E os líderes da igreja de Taipas têm de orar, ouvir Deus, sonhar, planear, para fortalecer os casais e as famílias da igreja, no nome de Jesus. Vamos se colocar de pé e vamos orar no nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por ti, quero orar pela tua casa, quero orar pela tua família, no nome de Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Valoriza a sua casa, valoriza a sua família, valoriza o seu casamento, valoriza no nome de Jesus. Se levanta ali como um sacerdote dentro da tua casa, como um pastor dentro da sua casa, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus dentro da sua casa, em nome de Jesus. Ore pelo teu marido, ore pela tua esposa, ore pelos teus filhos. Fala: minha casa é do Senhor. Ora aquela palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Ore, fala: Senhor, eu peço a salvação para o meu filho. Cita o nome do seu filho, fala o nome do seu filho, fala, ore: Senhor, eu quero a salvação do meu filho. Eu não quero que o meu filho vá para o inferno, eu não quero que o meu filho vá para longe de ti, eu quero meu filho para junto de ti. Ore, igreja, ore, levanta a tua voz, ore, clame ao Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Se alguém nessa noite está aqui nesse culto, ainda não se entregou para Jesus, essa é a oportunidade de você se entregar para Jesus. Se alguém nessa noite aqui quer voltar para os caminhos de Jesus, agora é a sua oportunidade de voltar para Jesus. Se alguém aqui nessa noite quer receber uma oração pela tua vida, pela tua família, pelo teu casamento, eu convido você, sai do seu lugar e vem aqui na frente, que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Que nesta noite o Senhor possa tocar na tua vida, tocar, restaurar, restabelecer, edificar, fazer algo novo dentro da sua casa, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Aleluias, glória a Deus, em nome de Jesus. Ore a Deus, ore a Deus. Se junta aí com seu marido, se junta aí com a sua esposa. Vamos terminar esse culto, o culto da família, orando, clamando e buscando ao Senhor. Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não abro mão do meu filho, não abro mão da minha filha. Senhor, eu busco a salvação da minha família, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, em nome de Jesus.